Boa noite, irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade, né? Apesar do nervosismo. Mas nós sabemos que a excelência do poder é do Senhor. E apesar da nossa limitação, Ele tem nos usado, né? Não só a mim, mas a cada um de nós, aonde estamos, né? O Senhor tem nos usado. Então é um privilégio, eu agradeço o convite das irmãs, de estar aqui, meditando com vocês. A passagem que eu escolhi para nós meditarmos um pouco está lá em Mateus 15, de 21 a 28, e fala sobre a mulher cananeia. Eu creio que todos conhecem essa passagem, né? Ou a mulher Ciro-fenícia, ou a mulher que foi chamada por Jesus, cachorrinha, né? Tem muitos que falam que se assustam com essa expressão que Jesus usou, né? Mas todos acharam? Então vamos ler. A minha versão é um pouco diferente, talvez, né? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu aos discípulos, né? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Tremendo esse texto, né? Esse texto falou muito ao meu coração. Porque, embora a gente às vezes estranhe um pouco essa expressão, né, de cachorrinho, mas há um motivo, né? Então, eu fui pesquisar um pouco, e essa questão de cachorrinho, assim, entre os povos gentios, que aquela mulher era uma gentia, né? Entre os povos gentios que habitavam entre Tiro e Sidom, estavam os gregos, né? Essa mulher, no texto de Marcos, fala que ela é grega Ciro-fenícia, né? Os gregos, eles se achavam superiores aos judeus, né? Por causa da sua muita busca por sabedoria, conhecimento, né? No meio dos gregos haviam muitos matemáticos, filósofos, médicos, né? E eles se achavam os tais, né? Eles se achavam superiores não somente aos judeus, mas aos povos em geral, né? Então, já no antigo Israel, os cães não eram animais domésticos, né? Eles eram considerados animais impuros e não eram permitidos nos lares do povo judeu. Os judeus costumavam comparar os gentios a cachorros, né? E eles nunca se associavam aos gentios, porque eles eram impuros, como os cachorros, né? Daí a gente entende um pouco essa expressão, né? Aqui eu frisei assim, o que me chamou muito a atenção é sobre a humanidade, a humildade, quer dizer, a humildade, a fé e a perseverança dessa mulher, diante da circunstância que ela viveu, né? Que ela estava vivendo. Jesus foi para o território de Tiro e Sidom com os discípulos, e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava por ali, né? Ele queria ficar um pouquinho sossegado, né? Mas a mulher não deixou, porque a mulher gritava. A mulher gritava e ia atrás deles, né? Então, assim, esse território, como eu falei, era um território de gentios, de pagãos, né? De pessoas que adoravam a outros deuses. E nós sabemos que o plano de Deus, embora primeiramente foi para a salvação dos judeus, mas o plano de Deus é perfeito e nos alcançou. Alcançou os gentios também. Chegou a nós, né? Que somos gentios. E pela misericórdia, pela graça, nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador, né? E Jesus, ele veio primeiramente para o povo judeu,
E o povo judeu já estava esperando o Messias, né? Já havia se profetizado há muito tempo atrás sobre o Messias que viria para salvar a humanidade dos seus pecados, né? Então, o povo judeu esperava esse Messias. Mas os gentios, eles não tinham nenhuma expectativa a respeito de um Messias, a respeito de um Salvador. Talvez eles sequer achassem que precisava de salvação, né? Diante de tantos deuses, diante de tanta coisa para adorar, né? Mas, assim, pela misericórdia, o Senhor também os alcançou. Nós vimos em muitas passagens bíblicas, né? Jesus com a mulher samaritana, Jesus com a mulher do fluxo de sangue, Jesus ali com a mulher que foi pega em adultério, né? E muitas outras passagens o Senhor alcançou os gentios, né? Jesus cumpriu as profecias e veio para o povo de Deus, primeiramente para o povo de Israel. Está isso lá em João 1, de 11 a 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aí eu sublinhei bem aqui, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O Senhor estendeu a salvação a nós, aos gentios, e aquela mulher cananeia, ela creu. Senhor, filho de Davi. Que essa expressão quer dizer o Messias, né? O Messias de Deus. Ela creu que Jesus era o Messias de Deus. Era o Messias que havia de vir. Né? Essa mulher, ela era de origem grega, sírio-fenícia, e por ser de ascendência grega, ela tinha todos os motivos, né? Como era um povo meio soberbo, né? Essa mulher, ela tinha todos os motivos para ser soberba, para ser orgulhosa, para ter o nariz empinado, né? Mas a situação dela não permitia isso, né? E ela provavelmente, com certeza, né, ela ouviu falar de Jesus. Tanto é que ela creu que Jesus era o Messias de Deus. Então, ela se encontrava em uma situação dramática. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. Algumas versões falam, né? Algumas versões falam horrivelmente endemoniada. Então, ela sabia a gravidade da possessão que a filha dela se encontrava. Ela sabia, ela tinha conhecimento de que ela não podia fazer mais nada. Talvez ela tivesse até recorrido a alguns deuses pagãos, né? Mas ela sabia que nada nem ninguém poderia fazer nada. E ela ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus, ela creu que Jesus era capaz de libertar a sua filha. Né? Porque as notícias sobre Jesus, por causa dos milagres que ele operava, por causa da palavra que ele pregava, né? Por causa do seu acolhimento com as crianças, com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, Jesus era acessível a todos, né? Então eu creio que ela pensou assim: por que não a mim? Né? Por que não a mim? E ela foi até ele, né? Foi com fé, crendo, né? Mesmo sabendo que os judeus não se associavam aos gentios. Ela rompeu essa barreira do medo, essa barreira do orgulho, e foi ao encontro de Jesus, o único que poderia libertar a sua filha daquela opressão demoníaca. Né? Ela se aproximou de Jesus crendo. Aí aqui vem uma pergunta que eu fiz a mim. E eu? E nós? Como nós temos nos apresentado a Jesus? Crendo? Crendo realmente? Né? O primeiro passo daquela mulher foi reconhecer Jesus como filho de Davi, o Messias de Deus. Quando ela grita: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela também reconheceu, ela primeiro pediu por ela. Ela também reconheceu que ela precisava de Jesus. Não só a filha que estava endemoniada, mas ela precisava de Jesus, ela precisava ser alcançada pela salvação do Messias. Então, quando ela falou assim, ela estava reconhecendo que Jesus era o Messias de Deus, era o Salvador do mundo que havia de vir. Né? Os discípulos, incomodados com a gritaria da mulher, pediram para Jesus mandar ela embora, para dispensá-la. Outra barreira para essa mulher. Né? Manda essa mulher embora, ela está gritando aqui, está fazendo barulho. Né? Outra barreira para essa mulher. Ela poderia muito bem falar: eu vou ficar com vergonha, né? Nossa, todo mundo está me olhando. Não, eu vou embora. Volto outra hora. Né? Às vezes a gente faz isso, né, irmão?
Eu vou outro dia, é culto de oração, mas está chovendo hoje, ou eu tô cansada, eu vou outro dia eu vou no culto, deixa para o próximo, deixa para o próximo culto de oração, outro dia eu intercedo pelo meu filho, por minha filha, né? Mas ela não se importou com o que os discípulos disseram, né? Jesus respondeu aos discípulos, né? Mais uma vez, Jesus deixou a mulher no vácuo e falou só com os discípulos: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher ouviu aquilo, né? Mais uma barreira. Por menos, a gente vaza, né? Por menos que a gente ouve, a gente já fica chateado, a gente fica entristecido, e já, às vezes, Deus não nos responde, demora um pouco a responder nas nossas orações. A gente já fica chateado e fala: ai, meu Deus, não vou mais, não vou continuar orando, não vou continuar pedindo, porque ele já conhece, ele já sabe, deixa, né? Deixa no papelzinho aqui na caixinha e está tudo bem, né? Mas a mulher, mesmo ouvindo isso, e diante dessa situação, ela poderia muito bem ter desanimado, ela poderia ter desistido e ter ido embora. Eu confesso para os irmãos, eu não sei o que é que eu faria. Porque você está aflita, está desesperada, você sabe que a única solução, o único que pode resolver o meu problema é o Messias, é ele está acessível aqui, mas ele me trata desse jeito? Poxa vida, né? Então, assim, essa mulher é um exemplo para nós, né, de perseverança e de fé. O nosso orgulho talvez não nos deixaria insistir em uma situação que vai nos causar constrangimento ou humilhação, né? Porque ela estava passando por humilhação ali diante de... A gente não sabe quantas pessoas tinham, mas provavelmente Jesus ele era seguido por muita gente, né? Então, assim, as pessoas estavam vendo ela passar por aquela humilhação, né? Mas essa mulher não teve medo de se humilhar, de persistir, de perseverar atrás de Jesus. Ela não desistiu. E ela foi até Jesus, e a palavra fala que ela o adorou. Ela o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. A nossa arrogância e a nossa altivez nos afasta de Deus. A palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está lá em Tiago 4:6. A mulher sírio-fenícia estava com o coração quebrantado e contrito diante de Jesus e diante de Deus, né? E é assim que nós devemos nos apresentar diante dele. Uma mulher de ascendência grega clamando a um judeu. Vejam só, né? Uma mulher grega clamando a um judeu. Ela verdadeiramente reconhecia Jesus como o Messias e o único que poderia libertar a sua filha e ela mesma de seus pecados. Jesus prova ainda mais a fé daquela mulher quando responde ao seu clamor dizendo: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui, assim, eu vejo que esse cachorrinhos, ele pôs um diminutivo já para dar uma aliviada, assim, né? Para ficar um pouquinho mais suave, não digo carinhoso, mas um pouquinho mais ameno, né? Aos cachorros, falar assim, aos cachorros já é uma coisa mais, né? Grosseira. Aí ele usou aqui aos cachorrinhos. E ela dá uma resposta inteligente, surpreendente, cheia de humildade e de fé a Jesus. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Olha que lindo. É como se ela estivesse dizendo para Jesus: Jesus, as suas migalhas, o pouquinho que o Senhor derramar na minha vida, na vida da minha filha, é o suficiente, eu não preciso de muito. Basta uma só palavra tua, Jesus. Basta um pouquinho, as tuas migalhas para mim é muito, é o suficiente para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus 11:6. Já estou chegando ao final, mas essa mensagem é tão rica que a gente tem que fazer uma enxugada, né, uma triagem, porque senão a gente se empolga e enche de folha aqui, né? Jesus se agradou da humildade, da perseverança e da fé daquela mulher. E aí ele falou: que alegria, gente, eu gostaria muito de ouvir isso de Jesus.
Mulher, grande é a sua fé. Está no verso 28. E no Evangelho de Marcos 7, 29, está escrito assim: por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua vida, da sua filha. Né? E assim, nós quando passamos por tribulação, como que nós agimos? Como que é a nossa ação diante de Deus? Nós nos prostramos para adorá-lo? Nós derramamos o nosso coração diante dele? Né? Da nossa boca sai adoração, agradecimento mesmo, independente da situação, independente do tempo que Deus demore ou não para responder nossas orações. Da nossa boca sai adoração, sai gratidão, sai confiança, ou sai murmuração? Ou sai murmuração? Né? Jesus concedeu o desejo daquela mulher de ter a sua filha liberta e curada. Ele liberou bênção para a casa daquela mulher. E a minha oração, essa noite, para mim, para nós, é que o Senhor sonde nossos corações, né? Que Ele sonde nossos corações e veja qual a área da nossa vida que é a soberba, que é o orgulho, né? Que Ele possa estar quebrando, tirando isso de nós e dando um coração reto, né? Como o pastor leu ontem, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o espírito reto. Que o Senhor esteja fazendo isso com nós, para que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre nossa vida, sobre nossos filhos, sobre nossa casa, sobre a nossa parentela, sobre aqueles que nos cercam. Amém, irmãos? É.